E é isso que nós chegamos na matéria que mais é cobrada na prova do Detran. Normas de circulação e conduta. Nessa matéria a gente vai aprender várias regras, várias normas que nós, usuários do trânsito, precisamos obedecer. E se desobedecermos essas regras, podemos ser punidos. Inclusive, nessa matéria eu vou usar bastante aqui a ajuda do meu amigo Fiscalino, né, Fiscalino? Posso contar com você? Sempre, né? Fiscalino está sempre ali, de prontidão, com aquele bloquinho, aquela caneta dele na mão. Valeu, Fiscalino. Portanto, fique atento aí, anote o que precisar, porque muitas dessas infrações, essas punições que a gente pode receber quando desobedece essas normas, eu vou só falar e anotar na tela ali. Bora lá. A primeira dela diz que os usuários das vias devem abster-se. Primeira coisa, abster-se, o que é isso, hein? Isso é deixar de fazer. Abster-se é deixar de fazer determinadas coisas. Você deve ficar sempre atento aos destaques que eu faço nas frases, nos textos, porque não é por acaso. Aqui, por exemplo, usuários. Por que foi usado o termo usuários na legislação de trânsito? Porque não são só condutores. Pedestres, ciclistas também estão incluídos aqui dentro desse usuários, hein? E o devem exprime o sentido de dever, obrigação. Então, os usuários, entendendo que são todos usuários, devem deixar de fazer o quê? Todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas e animais. Veja bem, veículos, pessoas e animais. Nem mesmo os animais podem ter ali a sua utilização do trânsito prejudicada, colocada em risco, tá vendo? E aqui eu trouxe uma ilustração que traz o seguinte. Imagine que o condutor desse veículo teve um pneu aqui furado, percebendo que esse pneu está furado, ele precisa parar para poder fazer a substituição desse pneu. Ele está no acostamento e isso causa, mesmo que involuntariamente, obstáculo ao trânsito, provocando inclusive perigo, risco para quem está aqui transitando nessa região, nessa área. O que ele fez? Colocou o triângulo de segurança. Então, beleza, aqui está tudo certinho, nada de errado com ele. Agora, se ele deixa de sinalizar conforme ele fez aqui, aí ele comete infração de trânsito. E essa infração de trânsito é grave, tá? Deixar de sinalizar é infração grave. E sempre que eu me referir a uma infração de trânsito, eu vou colocar aqui o número correspondente à pontuação dessa infração. Se ele deixa de sinalizar, ele comete infração grave. São 5 pontos no prontuário. Mas, professor, e quando o veículo não tiver um triângulo de segurança? Por exemplo, uma motocicleta precisou de ficar imobilizada ali no acostamento para algum reparo, alguma coisa, e não tem triângulo de segurança. Como é que eu faço? Sinaliza com arbustos, com galhos. Só não pode deixar de retirar isso depois, tá? Porque se deixar de retirar também é infração de trânsito, e nesse caso, média. A regra ainda continua dizendo que ele deve também deixar de fazer, deixar de atirar, depositar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Vamos começar pelo primeiro aqui, atirar. Aqui na imagem mesmo, na ilustração, eu trago aqui o condutor arremessando uma garrafa, parece uma garrafa plástica, né, de água mineral, sei lá. Acabou de consumir ali a água, jogou pela janela. Então aqui nós já temos 2 erros. Ele não poderia estar dirigindo e bebendo água na garrafinha aqui, porque as 2 mãos precisam estar no volante e a atenção dele tem que estar voltada para o dirigir. Está com sede? Encosta o carro para poder beber água. Mas aí ele jogou pela janela ainda. Esse condutor praticou uma infração de natureza média, 4 pontos, que é o arremessar ou atirar pela janela objetos ou substâncias. Tem também aqueles casos onde acontece o depósito ou abandono de objetos ou substâncias na via, nela criando qualquer outro obstáculo. Quando isso acontece, o depositar ou abandonar na via objetos ou substâncias também é infração de trânsito. E é uma infração de trânsito grave. Vou colocar aqui 5 pontos que diz respeito aqui à infração grave. Esse lance aqui do depositar é muito comum quando tem uma obra de uma construção civil, uma residência, uma obra particular, chegou ali o caminhão para deixar um certo material, tijolo, areia, brita, seja o que for, coloca aquilo sobre a calçada, às vezes até parte também na pista de rolamento, e aquilo fica lá. Não pode, isso é infração de trânsito. No caso, quem pode ser responsabilizado? O motorista do caminhão, que fez o descarrego daquele material na via, lembrando que calçada também é parte da via, lembra aí? Pista de rolamento, calçada, tudo compreende, é a via pública. E também o dono dessa obra pode ser responsabilizado. Existe também a infração que pode ser aplicada a ele. E aqui sem contar também na questão do abandono. Às vezes a pessoa deixa ali um entulho mesmo, ou qualquer outra coisa, às vezes uma peça de um veículo, abandonou aquilo na via pública, deixou lá. Se for identificado quem foi o causador, pode ser responsabilizado aqui também
caracterizando a infração grave. E antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deve, veja bem, sentido de obrigação, dever, verificar a existência e o correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Aí a gente tem macaco, chave de roda, chave de fenda, triângulo de segurança, extintor de incêndio. E uma curiosidade que eu vejo aqui é que a regra diz que o condutor tem o compromisso de verificar a existência e o correto funcionamento. Mas se porventura ele for abordado pela fiscalização e perceberem ali alguma irregularidade nesses equipamentos, essa é uma infração de responsabilidade do proprietário, ou seja, o proprietário do veículo é quem leva a pontuação no prontuário e não o condutor. Estranho, né? Uma situação muito comum, eu já vi inclusive o pessoal chorando muito aí pela internet, é quando a fiscalização para e pede para esguichar água no para-brisa. Esguicha aí água no para-brisa. Aí ele puxa lá a alavanquinha e até faz o barulhinho ali, deveria sair a água, mas não sai água nenhuma. O que acontece? Tem o equipamento, mas ele está inoperante. Se tem e não está funcional, uma infração de trânsito grave, que vão acarretar aí 5 pontos no prontuário do proprietário do veículo. É estranho isso, né? A regra atribui ao condutor a responsabilidade de verificar, mas a pontuação vai para o proprietário. A gente precisa também certificar. Certificar quer dizer verificar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Esse marcador que já está entregando que está na reserva, né? Professor, então quer dizer que se o meu veículo acabar o combustível na via pública, eu posso ser multado por isso? Pode. E se a fiscalização observar, perceber isso ali, vai multar, inclusive da remoção. Chama o guincho e manda levar o veículo. É uma infração de natureza média, 4 pontos. Vou colocar aqui na tela, ó. O combustível, 4 pontos. E é claro que se você, percebendo que o combustível acabou, você conseguiu encostar o veículo, ainda aproveitando ali o embalo dele, encostou, ficou ali em posição de estacionamento regular, aí não vai ter problema. Mas se for que ele acabou o combustível na pista, atrapalhando o fluxo, gente, empurra aqui, ajuda aí, o agente de trânsito vê, ele vai autuar e você pode receber essa multinha aí, média, 4 pontos no seu prontuário. O condutor também deverá, a todo momento, ter domínio sobre o seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. O desrespeito a essa regra está lá no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Você não precisa saber qual é o artigo, não. Estou falando aqui só para tirar uma onda. Tá igual o pastor quando fala, ó, abre em Mateus 2, versículo tal, que vai falar, pois é, estou dando uma pastorada aqui agora. Mas lá no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro, trata do desrespeito a essa norma aqui, que é dirigir sem os devidos cuidados e atenção necessária à condução do veículo. É uma infração, por incrível que pareça, de natureza leve. 3 pontinhos. Pô, sem atenção e sem os cuidados indispensáveis, isso parece perigoso, não é? Pois é, mas o Código de Trânsito Brasileiro, nessa infração, que eu acho uma das discrepantes, tá? Não é sempre assim não, mas essa foi bem discrepante, parece que ela não representa bem qual é a natureza que deveria ser dessa infração. Nesse caso, ela é leve. 3 pontinhos, está aqui. Mas, contudo, eu quero que você preste atenção nessa imagem aqui, eu coloquei ela propositalmente, que tem um condutor dirigindo e falando aqui ao celular, está fazendo uma ligação aqui. Nesse caso, não vai ser leve, porque existe uma infração específica para esse caso aqui, e ela vai ser de natureza gravíssima, 7 pontos. Bora para frente. Regras de percurso agora. Mão direcional. Todo mundo sabe que no Brasil a mão de direção é do lado direito da via, né? A gente tem até uma plaquinha aqui para de vez em quando lembrar o condutor, olha, observe-se a direita aí. Em vias de sentido único, é permitido transitar pela esquerda, sendo dever dar passagem a quem solicita. O que essa segunda parte aqui da regra quis dizer? Nós estamos aqui numa pista, perceba que a linha central é de cor branca. Se ela é de cor branca, significa que o fluxo aqui, ou os fluxos, são num sentido só. Tanto do lado de cá dessa linha, quanto do lado de lá, o trânsito é num sentido só. É tudo subindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Quando isso acontecer, a gente pode transitar pela esquerda. Por quê? Porque aqui não tem contramão, né, gente? É óbvio. Se tivesse contramão, essa linha teria que ser de cor amarela para do outro lado o trânsito estar vindo. Não é o caso aqui. E aqui diz que você pode transitar pela esquerda tranquilamente, conforme esse veículo azul aqui está fazendo, mas você tem o dever de dar passagem a quem solicita.
se alguém aproximar da traseira do seu veículo. Piscou o farol ali ou deu um toque breve na buzina, você que está aqui na faixa da esquerda tem o dever, a obrigação de deslocar para a direita, independentemente da velocidade que esse veículo que vem atrás esteja. Eu já vi muita gente dizer assim, inclusive publicando na internet. Eu estou lá no limite da velocidade da via, 100 por hora, eu já estou a 100. Aí vem um apressadinho atrás de mim, piscando farol, dando toque na buzina, para eu abrir passagem para ele. Não abro não. Cara folgado, ele vem excedendo a velocidade, colocando os outros em risco, eu seguro mesmo. Se você for flagrado pela fiscalização fazendo isso, você incide em infração de trânsito de natureza média. Vou colocar aqui, 4 pontos. Mas que absurdo! E esse cara que está vindo atrás aí em alta velocidade? Isso não é problema seu. Você não é fiscal de trânsito, você não é radar de trânsito, você não é lombada eletrônica, então isso não é problema seu. Você tem que cuidar da sua conduta. Aqui a gente está trabalhando com normas de circulação que tratam da conduta que cada usuário deve ter no trânsito. E a regra diz: deixar de dar passagem pela esquerda a quem solicita é infração de trânsito de natureza média. Agora, presta atenção, que o Detran, sabendo disso, bota muito essa questão em prova, muito. E eles mudam o lado, eles mudam uma palavrinha, deixar de dar passagem pela direita a quem solicita. É infração de não é pela direita, é pela esquerda. Você está lá na faixa da esquerda, alguém aproximou da sua traseira, piscou o farol, deu toque na buzina, você tem que dar essa esquerda aqui de passagem para ele, libera a esquerda de passagem para ele. Distância de segurança é outra norma que todo condutor deve observar no trânsito. Veja, deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, a beirada da pista, o meio-fio. Bom, já que a gente está falando de distância de segurança, eu trago aqui algumas recomendadas pela direção defensiva. Distância lateral, 1,5 metro. Distância frontal, 2 segundos. Essa de 2 segundos aqui eu vou deixar para explicar com detalhes quando a gente vai falando da matéria de direção defensiva. Apenas aprenda, apenas saiba que a distância frontal ou distância de segmento ela é medida em tempo e não em metros. Já a distância lateral, que é aquela quando você está passando ao lado de outro veículo, é 1,5 metro. Recomendada pela direção defensiva. Essas duas aqui são recomendações da direção defensiva. Não existe na norma. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Está vendo esse 1,5 metro aqui? Você já pode ter visto na legislação em algum lugar falando realmente esse 1,5 metro ou passar por outro veículo. Mas esse outro veículo é uma bicicleta. Só a bicicleta que o Código de Trânsito estabelece 1,5 metro quando for passar do lado dela, tá? No mínimo. Deixou de manter esse 1,5 metro, infração de trânsito média. Deixa eu anotar isso aqui, No caso da bike, cadê, Bike. A infração é média, 4 pontos. Agora, quando é em relação a outros veículos, outros usuários, o Código de Trânsito não menciona a distância em metros. E aí existe infração? Existe, a infração é grave. Vou até colocar aqui, 5, grave. E essa distância aqui para os demais veículos. E como é que eles vão saber se você está desrespeitando a norma ou não? O agente fiscalizador ele vai observar a sua conduta, a circunstância no trânsito. Se ele perceber que você passou numa distância e ele entende que oferece risco para você ou para o outro, ou para ambos, ele vai colocar aqui a infração para você grave, entendeu? Então depende da análise de quem está observando. Vou dar um exemplo aqui na tela. Está vendo que entre os carros azul, vermelho e amarelo, que entre eles, em cima dessa linha que divide aqui, as faixas de trânsito, é muito comum a gente ver motociclistas transitando aqui em cima dessa linha, não é? É proibido o motociclista transitar aqui? Não é. Mas se ao transitar por aqui, ele estiver passando muito perto dos veículos que estão do lado dele, é muito comum a gente ver aí os motociclistas passarem até dando aquela manobrada, desviando dos retrovisores, de vez em quando um até esbarra no carro, do retrovisor do carro que está do lado. Isso aí é óbvio que caracterizou que ele não manteve a distância mínima de segurança. E aí não é distância em metros, é distância sob a análise do agente que está observando. Fiscalino que me ajude aí, não é fiscalino. É isso aí, né? Fiscalino fica lá de olho. Ele viu que o motociclista passou na boa, tem distância tranquila de um lado e do outro, bora, infração nenhuma. Mas começou a fazer zigue-zague ali no meio, esbarrou num retrovisor outro, deixou de manter a distância, infração grave. E aqui ainda diz que a gente deve considerar ainda condições climáticas, óbvio, né? Se está chovendo, visibilidade fica prejudicada, a pista fica escorregadia, então tem que aumentar essas distâncias. Observar também as condições do trânsito muito intenso, muito motociclista, ciclista, pedestre, tudo isso é fator que vai me fazer aumentar essas distâncias. As condições do meu veículo, às vezes eu estou num veículo de grande porte, pesado, eu preciso de mais espaço para manobrar, para parar, e também as condições da carga.
Essas condições devem ser observadas quando a gente vai manter aqui ou estabelecer essa distância em relação aos demais veículos, bem como em relação ao bordo da via. Ainda falando de regras de percurso, a gente vai ver aqui que a pista ela é dividida em várias faixas no mesmo sentido. A gente vai ver aqui que essa pista, dividida em várias faixas no mesmo sentido, tem o posicionamento que cada veículo deve adotar nela. Bora ver? A faixa da direita é destinada aos veículos mais lentos e de maior porte. Quem é? Esse bacana aqui, ó. Esse aqui. Só entendendo, gente, aqui, ó, faixa da direita. Vamos colocar aqui em cima, ó, faixa da direita, faixa central, faixa da esquerda. A faixa da direita, quem vai usar ela? Veículos lentos, não são só os caminhões. Motocicletas que estejam transitando em velocidade menor, automóveis, qualquer veículo que estiver transitando em velocidade baixa, mais baixa que o fluxo normal das outras faixas. Ele deve usar essa faixa da direita. E também os veículos de maior porte. Todos eles aqui na faixa da direita. A faixa da esquerda é destinada à ultrapassagem e a veículos que deslocam em maior velocidade. Está vendo esse branquinho aqui? Vamos imaginar que ele está em maior velocidade. Aliás, ele deve, né? Tem que estar em maior velocidade que os outros aqui, que o amarelinho, que o vermelho e que o caminhão. Ele tem que estar em maior velocidade. Por isso que ele está usando lá a faixa da esquerda. Seria numa hierarquia aqui de velocidade, a faixa da direita botar aí 60 por hora, por exemplo. A central, 70, 80, vamos botar 80 por hora. E essa da esquerda aqui, 100 por hora. São chutes, tá, gente? Isso vai depender do tipo de via para a gente saber exatamente qual é a velocidade. Mas só para entender que quanto mais para a esquerda você transita, maior é a velocidade. Quanto mais à direita, menor a velocidade. A faixa do meio é aquela isenta. Ela não gosta de arranjar rolo, então eu não vou ficar nem lá do lado direito, no meio dos caminhões, nem do lado esquerdo aqui, no meio dos mais apressados. Agora presta atenção aqui. Existe um mito entre motoristas de que a faixa da esquerda você não pode transitar por ela continuamente. Tem nada disso. Você pode ir para a faixa da esquerda e ficar lá tranquilo. Se ninguém chegar atrás de você ali piscando o farol, nem dando toque na buzina pedindo passagem, você pode transitar ali a sua viagem toda, sem problema nenhum. Desde que você, obviamente, esteja transitando em velocidade maior que os veículos ou que os fluxos que estão na faixa central e faixa da direita. E seguindo aqui o que a gente já vem fazendo desde o início da aula, esse veículo lento ou de maior porte que deixa de usar a faixa da direita comete infração de trânsito média. Nesse caso aqui não é infração, né, gente? Porque ele é um veículo grande, ele já está à direita, tudo certinho. Só estou colocando aqui para você entender. Se ele deixa de utilizar a faixa própria para ele, adequada para ele aqui, que é a da direita, por ele ser um veículo de maior porte, ele comete infração de natureza média. Aí talvez você possa estranhar e dizer assim, professor, mas é muito comum. Eu estou ali no anel rodoviário de Belo Horizonte, eu estou em qualquer via expressa aí de maior velocidade, eu vejo carretas, caminhões transitando lá na faixa da esquerda. Está errado. Podem ser autuados. Eles até podem usar ali rapidamente para fazer uma ultrapassagem e voltar, porque depende também das circunstâncias do trânsito. Mas nos exemplos que eu citei aqui, anel rodoviário, por exemplo, carreta não poderia andar na faixa da esquerda, não. É na da direita, em velocidade reduzida. Agora preste atenção no outro detalhe aqui. Se essa faixa da direita for exclusiva para um determinado tipo de veículo, vamos supor que ela seja exclusiva para caminhão. Esse caminhão que está transitando aqui, ele pegou aqui essa faixa exclusiva, vai ter a plaquinha, né, de regulamentação, com um caminhãozinho desenhado dentro. Eu entendo que aqui essa faixa é de circulação exclusiva para caminhão. Se outro veículo que não seja caminhão transitar por aqui, estará cometendo infração de trânsito. E é uma infração de trânsito de natureza leve. 3 pontos. Eu estou falando da faixa da direita sendo a exclusiva. Imagine que o órgão de trânsito, por algum motivo, vai saber por que é a engenharia de tráfego. Imagine que a engenharia de tráfego decidiu usar essa faixa da esquerda exclusiva para esses caminhões. E aí, se você, que dirige automóvel, estiver utilizando essa faixa da esquerda, que é exclusiva para caminhões, também é infração de trânsito. E nesse caso, a infração de trânsito é grave. E ainda tem uma terceira e última situação aqui. Se qualquer dessas faixas de trânsito for de circulação exclusiva para ônibus e você circular por ela, você estará cometendo infração gravíssima. Então, bora lá? Faixa da esquerda sendo exclusiva e você usou 5 pontos. Grave. Faixa da direita exclusiva e você utilizou, exclusiva, a da direita. Infração leve, 3 pontos. Qualquer faixa, direita, esquerda, central, qualquer uma, é para ônibus, é para coletivo, e você usou, infração gravíssima, 7 pontos. E lembrando que o veículo lento
ou de maior porte que deixa de usar a faixa da direita, e não estou falando de faixa exclusiva, estou falando de onde ele deve se posicionar na pista, a infração é média. Então só aqui nós aprendemos 4, hein? 4 infrações relacionadas à posição e utilização das faixas de trânsito na via. Bora para frente. Transitar com o veículo sobre calçadas e passeios. Todo mundo sabe que não pode, mas vira e mexe a gente vê um motoboy aí subindo na calçada, encosta ali, estaciona, né, para deixar ali um lanche, um negócio. Não pode, gente, não pode. O trânsito de veículos sobre calçadas e passeios só poderá ocorrer para entrar ou sair de garagens e áreas especiais de estacionamento. Quando fala áreas especiais, são áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Por exemplo, shopping, universidades e outros tantos aí que a gente pode encontrar. Para entrar ou sair, pode passar sobre a calçada. Lembrando que o pedestre que estiver transitando por aqui tem avessa, porque a calçada, o passeio, é a parte da via destinada à circulação de pedestre. O veículo precisa passar para entrar ou sair? Beleza, problema nenhum. Mas espera o pedestre primeiro, tá? Tanto na hora de sair quanto na hora de entrar, tá, seu condutor? E é claro, transitar sobre calçadas ou passeios é infração de trânsito de natureza gravíssima com fator multiplicador, vezes 3. Toda vez que você vê isso aqui, ó, vezes 3, eles vão pegar, não é a pontuação não, estou colocando a pontuação aqui só para a gente saber que isso aqui representa a infração gravíssima, tá? Mas o fator multiplicador, ele sempre multiplica o valor da multa. Já aprender isso na parte de infrações. Mas já saiba, transitar sobre calçadas e passeios, gravíssima, vezes 3. Tem fator agravante 3 aí. E nessa tela a gente vai falar aqui de responsabilização hierárquica no trânsito. Hierárquica vem de hierarquia, uma maior que a outra e assim vai. Bora ver aqui para a gente entender. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Estou vendo aqui um caminhão. Aliás, um caminhão trator, né? Esse aqui é um cavalinho. Sobre um automóvel, uma motoneta. São veículos menores. Todos eles motorizados. Agora, quando junta todos os veículos motorizados, eles são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Bicicleta, carroça, charrete, carro de mão, por aí em diante. Todos eles, juntos, são responsáveis pela segurança dos pedestres. Já aproveito aqui para lembrar que deixar de dar passagem para pedestre ou veículo não motorizado é infração de trânsito gravíssima, 7 pontos que vão para a conta aí do condutor, hein? Guardou, né? Os maiores responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todo mundo junto pelos pedestres. E aqui a gente entra na parte mais gostosa que eu acho de norma de circulação, que é a parte que fala de preferência. Isso aqui com certeza vai cair ali pelo menos umas 2 ou 3 questões na sua prova falando sobre esse assunto. Então, total atenção aqui, anote o que for preciso. Bora lá. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem. Aqui já entra uma confusão que eu vejo acontecer muito entre motoristas, condutores. É muito comum eu ver, às vezes eu publico alguma regra de preferência polêmica nas redes sociais, aí já vem logo os motoristas, né, os experientes. Ah, mas isso aí não é um cruzamento, isso aí é uma interseção em T. A regra só aplica no cruzamento. Não é nem cruzamento, nem interseção em T, nem lugar nenhum. É fluxos que se cruzam. O que é fluxo? É a direção que o veículo está seguindo. Nós temos aqui esse veículo branquinho fazendo esse sentido, esse outro aqui fazendo esse sentido. Se há um ponto aqui onde eles se encontram, esses fluxos se encontram. Não é faixa de trânsito, não é cruzamento, não é interseção, não é nada. É fluxos que se cruzam. Portanto, quando a regra diz veículo transitando por fluxos que se cruzem, ela vai logo entender. Não é cruzamento especificamente. É óbvio que isso acontece desde cruzamento, desde interseções, né, gente? Mas não é especificamente cruzamento ou interseção. Se esses veículos aproximando de fluxo se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. E aí eu quero que você preste muita atenção aqui em mim. Fluxos que se cruzem, local não sinalizado, aí a gente aplica regras de preferência. Por que eu estou dizendo isso? Vocês já aprenderam na parte de sinalização de trânsito que no trânsito a gente tem uma hierarquia. No topo dessa hierarquia está o agente de trânsito. O que o agente de trânsito determina é o que a gente deve obedecer. Se ele quiser para, você tem que parar. Se ele passa, você tem que passar. Abaixo do agente de trânsito está o semáforo. Não é isso mesmo? Se o agente estiver debaixo do semáforo vermelho, mandando você passar, você vai parar porque o semáforo está vermelho ou você vai passar porque ele está mandando? Você vai passar porque ele está mandando. É o agente primeiro, depois o semáforo. Em terceiro, vem as demais sinalizações. Placas de parada, dê preferência, coisa e tal. E onde não tiver nada, nem agente, nem semáforo, nem placa, nem nada, entra as normas, as regras. E aqui a gente está tratando de regra. Regra de preferência. Por isso que ela só será aplicada onde o local
não tiver sinalização. Porque se tiver sinalização, pela hierarquia, a gente não aplica a regra, a gente obedece à sinalização. Preste muita atenção nisso que eu acabei de falar. Só aplica a regra se houver cruzamento de fluxos e se o local não for sinalizado. Pegou aí? Tenho certeza que daqui a pouco eu vou mandar uma pegadinha e você vai cair nela, hein? Bora apostar? Valendo um café, hein? A primeira regra de preferência, são só 3 regrinhas. Você camarada demais com vocês, são só 3. A primeira regra é a seguinte. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, perceba que aqui não falou cruzamento, falou fluxo. Tá vendo? Um fluxo é proveniente de rodovia, a preferência, que é a regra, será daquele que estiver circulando por ela. Ela quem? A rodovia. E aí eu vou soltar aqui uma animaçãozinha para você entender, ó. Estão vendo aqui a rodovia. Na prova tem que estar identificado que é uma rodovia, tá? Aqui no caso está escrito, que é para não ter erro. O veículo que estava pela rodovia foi, depois o vermelhinho entrou, tudo certo, lindo, fácil demais de entender. Quem está na rodovia, segue. Quem vai entrar na rodovia, espera. A primeira regrinha, rodovia. Segunda regrinha, rotatória. No caso de rotatória, a preferência será daquele que estiver circulando por ela. Ela quem? A rotatória. Outra vez, animaçãozinha para vocês verem. Dá uma olhada primeiro aqui, ó, na ilustração. Entenda, ó, veículozinho vermelho chegou, o azulzinho, mesmo chegando aqui pela direita, vai ter que parar para o vermelhinho, porque o vermelhinho está contornando a rotatória e essa é a segunda regra. Tem que seguir nessa ordem também, tá? Primeiro rodovia, segundo rotatória. Bora ver? Tá aí, veículozinho vermelho entrou na cena aqui agora. O azul aguardou, o vermelho saiu lá da rotatória. O azul entrou e fez a manobra dele. Ótimo, coisa linda. Bora para a terceira e última. A terceira e última regra, ela diz que nos demais casos, o que é demais casos? Todos os outros casos diferentes de rodovia e rotatória. Ele está dizendo que nos demais casos, a preferência será daquele que se aproximar pela direita do condutor. Presta atenção, porque não é a direita do cruzamento, é a direita do condutor. Se você observar nessa ilustração, você vai ver que esse veículo vermelho, para quem está observando a tela aqui, ele está à esquerda. Ó. Aqui está o nosso lado esquerdo, aqui está o nosso lado direito. E aí o vermelho não teria preferência se a gente fosse olhar a esquerda do cruzamento. Não é cruzamento, é a direita do condutor. Do condutor. Coloque-se no lugar do condutor desse veículo azul aqui e veja se esse vermelho vai estar à sua direita ou à sua esquerda. Eu tenho um macete muito fácil de aplicar que vai te ajudar a descobrir quem está à direita de quem. Principalmente se é daquele cara desatento, né? Troca direita com esquerda. Mas eu vou ensinar isso nas próximas telas. Por enquanto eu só quero que vocês observem o seguinte. Veículo vermelho, veículo azul. Como o vermelho está à direita do azul, e aqui não tem rodovia nem rotatória, o vermelho passou e o azul aguardou para depois fazer a manobra. Então essas foram as 3 regrinhas. Tem exceção? Tem uma única exceção. Só uma única exceção. E eu vou mostrar para vocês já já. Primeiro deixa eu falar aqui dessas 3 regrinhas. Caiu na sua prova qualquer pergunta e no título da pergunta querem saber quem é a preferência, a primeira coisa que você vai observar é: existe cruzamento de fluxo? O local não é sinalizado? Então eu posso aplicar preferência. Sacou? Não deixo de fazer pegadinha, não. Beleza, existe cruzamento de fluxo, o local não é sinalizado. E agora eu vou aplicar as 3 regrinhas sagradas aqui. Rodovia, rotatória e direita. Tem rodovia nesse cruzamento que eu estou vendo aqui? Se tem, a preferência do veículo que estiver circulando na rodovia. Não, não tem não. Então pula para a segunda regra, rotatória. Tem rotatória aqui? Se tem, o que está circulando na rotatória tem preferência. Se não tem, pula para a terceira e última regra, que é aquele que vem pela direita do condutor, não é do cruzamento. E agora a gente vai ver a exceção. Coloquei até em vermelho aqui, ó, que é para ficar bem destacado. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais. Essa é a única exceção, tá, gente? É claro, o veículo que desloca sobre trilho não para você passar. Então nós temos aqui a plaquinha de Cruz de Santo André, que já aprendeu lá na parte de sinalização. O automóvel parou, o trenzinho aqui da Leg Trânsito passou, depois o automóvel foi. Gente, deixar de parar ao transpor linha férrea é infração de trânsito gravíssima, tá? 7 pontos. Entenda comigo. Mesmo que não esteja vindo o trem ali na hora, você viu a plaquinha aqui, Cruz Santo André, você tem que chegar e imobilizar o veículo, olhar para a esquerda, olhar para a direita, ouvir para ver se não vem barulho lá do fundo, para só depois você retomar o movimento, a marcha do veículo para poder passar.
não pode chegar avançando. Olhei, não vi ninguém, avancei. É infração de trânsito gravíssima. É como se estivesse avançando no sinal vermelho do semáforo, tá? Já aproveito aqui para dizer também que deixar de dar preferência a veículos nas circunstâncias que nós falamos, que é rodovia, rotatória e direita, aí a infração é grave. No caso aqui do veículo que transita sobre linha férrea, deixou de parar, gravíssima. Nas outras 3 que nós vimos anteriormente, infração grave. Nessa tela eu trago um resumo do que a gente viu aqui sobre regras de preferência. Regra número 1 da preferência, quem está na rodovia. Regra número 2, quem está na rotatória. Regra número 3, quem está à direita do condutor, tá, gente? E aqui ainda traz aquela exceção, onde os veículos que se deslocam sobre o trilho terão preferência em relação aos demais. Lembrando que desrespeitou essa aqui é gravíssimo, desrespeitou essas cá de cima é grave. Agora, continua muito atento em mim aqui, porque agora a gente vai falar de uma outra regra, que é a de prioridade. Nós falamos de preferência, agora a gente fala de prioridade e é muito importante você prestar atenção na diferença entre um e outro, hein? Veículos que têm prioridades, quais são eles? O primeiro, que eu vou trazer aqui para vocês, são aqueles precedidos de batedores. Batedores são aqueles veículos que vêm na frente e atrás, abrindo o caminho para um outro veículo passar. Esses são os batedores. Vou dar um exemplo aqui. Além do exemplo da ilustração, vou te dar um outro exemplo. Você já viu quando tem um veículo com a carga muito grande transitando numa rodovia? Não vai um carrinho cheio de banderola, todo listradinho de amarelo e preto na frente e outro atrás? Pois é, que eles são batedores. Eles vão abrindo o caminho, tá? Diz que esses veículos têm livre passagem. Tem que abrir caminho para ele mesmo. Quem está na frente pula para os cantos, estaciona, dá passagem. E aqui vocês podem ficar também em dúvida sobre o precedido. Precedido é o contrário. Precedido. Vou escrever aqui, ó. Precedido é o contrário de o quê? Seguido. Você está por dentro, né? Se eu falo que alguém está te seguindo, você sabe que está vindo atrás de você. Se eu falo que alguém está te precedendo, ele está indo na sua frente. Na sua frente por quê? Para justamente abrir caminho, conforme essa motocicletazinha aqui fez, ó. Ela veio na frente. Tem uma outra que chegou aqui, ó, imobilizou bem na frente do fluxo aqui desse veículo verde. Ele até ligou aqui o pisca-alerta, esse veículo verde. Uma outra motinha aqui também, ó, segurando esse veículo vermelho. Então, aqui as 3, ó, uma segurou o trânsito lá, outra segurou o trânsito cá e outra na frente abrindo caminho. Ainda vem um atrás aqui, ó, para impedir que outros veículos entrem colados aqui na traseira ou ultrapasse. Então são batedores. Esses veículos aqui, ó, no caso esse bacana aqui, ó, ele tem essa prioridade no trânsito, que é livre passagem. E perceba que ele, ó, tinha até uma placa de parada obrigatória para ele não precisou respeitar a placa, semáforo, nada. Ele é precedido de batedores, a passagem dele é livre. O segundo veículo que tem prioridade no trânsito são os prestadores de serviço de utilidade pública. A gente vai entender aqui como o caminhão da companhia de energia elétrica, de internet, telefonia, água e esgoto, por aí vai, coleta de lixo. Esses veículos, eles têm livre parada e estacionamento. Bora conversar um pouquinho a respeito deles. Esses veículos, eles não têm livre passagem igual os batedores lá não. Bem não. Eles têm livre parada e estacionamento. Eles podem chegar em cima de uma praça, em cima de uma calçada, no meio da rua, no meio do cruzamento, aonde precisar estacionar ou parar para prestar o serviço de utilidade pública, de interesse coletivo, eles podem. E é claro que se aonde eles vão estacionar oferecer algum risco ou prejuízo ao trânsito, eles vão sinalizar, conforme fizeram aqui na ilustração. Está aqui o caminhãozinho, utilidade pública, puseram os conezinhos aqui, os cavaletes lá na frente, para evitar de causar aí prejuízo ou risco para o trânsito. E o último tipo de veículo que tem prioridade no trânsito são esses bacanas aqui, ó, prestador de serviço de urgência, policiamento ostensivo e ordem pública. Professor, dá exemplos. Está aqui embaixo um monte, ó. Bombeiro, ambulância, polícia, fiscalização, defesa civil, carceragem, que são aqueles que transportam presos, né? Esses veículos aqui, eles têm livre tudo. Eles têm livre passagem, parada e estacionamento. Ó, os lá de cima, precedido de batedores, só passagem. Utilidade pública, só parada e estacionamento. E esses bacanas aqui, livre tudo. Eles têm total prioridade no trânsito. Agora presta atenção. A livre circulação e parada se dará somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência. Não pode ficar ligando sirene de ambulância aí para poder abrir caminho à toa, não. É só se estiver na efetiva prestação de serviço de urgência, tá? Identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa. A sinalização luminosa, ela é obrigatória. Os veículos que estão em prestação de serviço de urgência têm que ligar a sinalização luminosa deles.
Se deixar de ligar, é infração de trânsito média, 4 pontos. Vamos colocar aqui, ó. Eles cometem infração de trânsito média, 4 pontinhos. A sonora, eles só vão precisar acionar quando eles precisarem de brevidade no atendimento. O que é brevidade? Rapidez. Porque eles vão poder avançar um sinal vermelho, vão poder avançar uma placa de parada obrigatória, vão poder exceder a velocidade. Exatamente, eles podem exceder a velocidade quando na efetiva de prestação de serviço de urgência, com o dispositivo luminoso ligado, porque esse é obrigatório, e o sonoro dizendo que eles têm pressa, querem brevidade, rapidez no atendimento. Contudo, se eles não exigem, não precisam dessa pressa, essa rapidez, eles não precisam ligar o dispositivo sonoro, só o luminoso. Tanto que nem existe infração de trânsito por ele não ligar aí o sonoro, tá? Para o livre estacionamento, que aqui a gente está falando de circulação, né? Para o livre estacionamento é obrigatório acionar o dispositivo de iluminação intermitente. Mesmo estacionado, ele precisa ligar o dispositivo de iluminação intermitente quando está prestando serviço na via ali. Parei para socorrer uma vítima, um motociclista que está caído ao sol lá enquanto está prestando socorro, o intermitente ligado. Ou então uma viatura que está em cima da calçada fazendo ali a operação de trânsito, pode, problema nenhum, iluminação intermitente ligado. Dispensado do sonoro, eles não vão parar uma viatura na calçada e nem o SAMU ou o bombeiro que está lá socorrendo o motociclista caído ao solo vai ficar mantendo aquela sirene gritando na cabeça de todo mundo, perturbando o sossego, né? Não precisa. Então, só iluminação intermitente mesmo, conforme já confirmamos aqui em cima. Deixar de usar a luminosa, que é a iluminação intermitente. Acionada a infração média, já a sonora, não existe infração para isso. E aqui uma regra bem recente, está lá no artigo 280, parágrafo 6º do Código, que diz que não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa a veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Aí você está vendo aqui, ó, a gente está vendo essa viatura aqui, escrito trânsito. A galera aqui da operação de trânsito, né? Pode ser da fiscalização também. Chegaram a estacionar-se na calçada. Tem gente que vai fotografa, fica indignado, filma, bota nas redes sociais. Eles não estão fazendo nada de errado. Eles só vão manter aqui, ó, o dispositivo luminoso acionado, porque eles estão em serviço. Se estão em serviço, eles podem deixar essa viatura estacionada aqui o dia inteiro. Óbvio que eles não vão fazer algo que prejudique ou cause perigo para o trânsito. Mas se for necessário, para atender aqui uma ocorrência ou para fiscalizar, a polícia às vezes, olha para mim aqui, ó, é muito comum você ver polícia, a viatura policial em cima de calçada, calçadão, praça. Isso é absolutamente permitido. Não é infração de trânsito. Combinados? Então para com esse negócio de ficar fazendo filmagens aí, publicando na internet, ou curtindo e compartilhando essas filmagens, porque não é infração. Ah, mas é injusto, por que a gente tem que respeitar a norma? Mas eles estão respeitando a norma. Essa é a norma. A norma diz que eles, em efetiva prestação de serviço, ou seja, ninguém pega uma viatura de polícia, uma viatura do trânsito para passear. Os caras estão em serviço. Então, eles podem estacionar, podem avançar sinal vermelho, pode, entendeu? Exceder velocidade, podem. Tudo dentro do limite da razoabilidade para não colocar outros usuários em risco, claro. E aqui, ó, confirmado, positivo, nada de errado nisso. E aqui eu trouxe uma ilustração do trânsito. Veja bem, nós temos aqui um veículo em serviço de urgência, ele está com um dispositivo sonoro aqui, ó, luminoso acionado. Tem um veículo na frente, o que é que esse veículo tem que fazer? Deslocar para a faixa da direita, deixando a esquerda livre para ele passar. Presta atenção, porque o Detran inverte esse negócio para fazer pegadinha e fazer você errar. Você tem que deslocar para a faixa da direita, deixar a da esquerda livre, tá? Professor, mas na hora mesmo eu vejo gente que vai para a esquerda, outro para a direita. O pessoal não conhece a norma ou não obedece. O certo é todo mundo para a direita, deixa a faixa da esquerda livre para o veículo que está pedindo passagem, serviço de urgência, avançar. E os pedestres, hein? Os pedestres devem aguardar na calçada até a passagem desse veículo pelo local. Lembrando que deixar de dar passagem a veículo de urgência é infração gravíssima. 7 pontos. E quem segue esses veículos, tá? Porque o da frente aqui pula fora, né, para a faixa da direita é a passagem. Vai ter uns espertinhos que vêm atrás aqui seguindo. Seguir esses veículos, tá? Fazendo ali o zigue-zague ali no trânsito, acompanhando esses veículos para aproveitar que eles estão abrindo caminho. É infração de trânsito também, tá? É infração de trânsito grave. Se liga aí. E aqui, antes de entrar na parte de demonstrar mesmo as situações no trânsito, para você dizer quem tem a preferência, quem tem a prioridade, eu quero trazer por uma última vez um quadro comparativo
para você aprender a diferença entre preferência e prioridade e não errar isso em prova. Eu sempre falo, chamo atenção, reforço, mas a galera consegue chegar na hora e errar. Então se liga aqui, hein? Preferência e prioridade. Nós aprendemos essas duas regras aqui nas últimas telas aí. Preferência são aquelas 3 regrinhas: rodovia, rotatória e direita. Prioridade, então veículo de socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, batedores. E o último aqui, serviço de utilidade pública, eu deixei no verdinho, por quê? Se for olharmos ao pé da letra, na lei, aí eles não têm prioridade, eles têm prerrogativa de parar e estacionar onde precisa. A depender da interpretação, pode ser tomada como prioridade. O que seria prioridade? Eles podem fazer aquilo à frente de alguém, primeiro que alguém. E nem sempre. Uma viatura policial, por exemplo, vai ter prioridade sobre ele aqui. Então ele não tem prioridade, ele tem prerrogativa de poder estacionar onde outros veículos não poderiam. Eu estou dizendo isso porque já teve instrutor que me chamaram a atenção. Você falou lá que o veículo de utilidade pública tem prioridade. Isso é minúcia demais. Na sua prova, você candidato à habilitação, pode ter certeza que vai cair como prioridade. Se perguntar, é prioridade. Quais são? Esses aqui têm a prioridade. E aí você vai prestar atenção no seguinte. Se na questão mencionou preferência, a resposta obrigatoriamente tem que ser rodovia, rotatória e direita. Se na questão citou prioridade, a resposta obrigatoriamente tem que estar relacionada a um desses veículos. Preferência é diferente de prioridade. Isso aqui é um sinal de igual, quando eu corto ele no meio, significa diferente. Preferência e prioridade são coisas diferentes e você precisa entender para aplicar isso corretamente na prova e não perder um ponto precioso. Vamos dar um pause aqui nessa aula que a gente já viu informação pra caramba. Já começo a próxima trazendo aqui para vocês situações reais no trânsito para você identificar quem tem a preferência, a prioridade ou bora lá ver que pegadinhas são essas que o Detran traz para nós, hein? Até daqui a pouco.